Graça e paz. Bom dia. Hoje nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 3. Este capítulo é muito longo e eu vou selecionar dois trechos do capítulo para lermos juntos. Nesse capítulo, Paulo continua a sua defesa do seu ministério, possivelmente se defendendo diante dos judeus que haviam na congregação ou na região de Corinto, na Grécia. Vamos ler primeiro versículos 4 a 6, que diz assim: E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Mais na frente, no versículo 15 a 18, continue comigo lendo. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Esse texto também é muito rico, e eu gostaria de chamar a atenção a três coisas nesta manhã. A primeira coisa é que Paulo está fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança ele chama de letra, porque é a letra da lei. Os judeus eram muito apegados a todos os detalhes da letra da lei. Isso tinha o seu valor, mas eles eram rigorosos. E ele vai dizer, não é, que a nova aliança ela não é da letra, mas do Espírito, que ele chama de ministério do Espírito, lá no versículo 8. Então, a nova aliança, esse ministério que Paulo estava envolvido, era diferente da letra. Algumas pessoas gostam de usar o versículo 6, quando ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, para atacar pessoas que se dedicam ao conhecimento. Paulo não está realmente falando de conhecimento aqui, ele está falando da lei de Moisés. Porque cada vez que os judeus se apegavam mais à lei de Moisés, ao tio e à vírgula, mais difícil ficava para o judeu poder enxergar Jesus. Por isso que ele diz que a letra mata. O conhecimento exagerado e minucioso da letra de Moisés dificultava para que as pessoas tirassem o véu e pudessem ver a glória da nova aliança. E nesse texto, como eu falei, ele está comparando as duas alianças. E ele vai dizer que o ministério do Espírito, ao contrário, ele vivifica. Mas por que ele vivifica? Ele diz que o ministério do Espírito, a nova aliança, o ministério da nova aliança, ele vivifica porque ele liberta. Ele liberta o homem, não para viver preso às minúcias, e é uma lei muito dracônica, muito rígida, mas para o Espírito que vivifica, é o Espírito que vai olhar a essência da lei, que Paulo diz lá em Romanos 13, que é o amor. Ele diz no versículo 17, ora, este Espírito, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? No contexto, liberdade da letra da lei que mata. Mas eu entendo que liberdade também do pecado. O mais que nós bebemos do Espírito de Deus, o mais que nós buscamos o Espírito da nova aliança, o Espírito Santo, mais livre nós nos tornamos da lei do pecado, algo que Paulo fala em Romanos 7. Essa lei do pecado nos escraviza, nos torna reféns do pecado. E graças a Deus, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade plena. Vida plena. Terceiro ponto, bem rápido, que eu gostaria de fazer.
é que Paulo, por duas vezes, entre as linhas, ele deixa claro a noção da Trindade no Novo Testamento. Talvez você já estudou sobre o assunto e as pessoas perguntam: o Espírito Santo também é Deus? Note que Paulo, tratando de outro assunto, ele deixa entre as linhas claro que sim, o Espírito Santo é o Senhor. Duas vezes no versículo 17, primeira vez, ora, este Senhor é o Espírito. Versículo 18, lá no finalzinho, como pelo Senhor que é o Espírito. Duas vezes ele coloca o Senhor Deus, o Deus que deu a lei de Moisés aos judeus, e o Espírito iguais. Ele diz: o Senhor é o Espírito. Então nós vemos aqui a noção da Trindade. Em outros trechos mostra que o Senhor e Jesus são Deus também. Apenas um detalhe. Que Deus te abençoe e que cada vez o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, nos traga liberdade. Um bom dia.